Bíblia King James atualizada, Gênesis capítulo 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então José foi dar as notícias ao rei da seguinte maneira: Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gósen. José tomara 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. E este perguntou a seus irmãos: Qual é o vosso trabalho? E eles prontamente responderam: Teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. E eles acrescentaram: Viemos habitar nesta terra, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gósen. Então o faraó declarou a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito, portanto vos é hospitaleira e está à vossa disposição. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Vivam, pois, na terra de Gósen. E acrescentou: Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por administradores de meus. Então José levou seu pai Jacó ao Faraó e apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o Faraó. E este lhe indagou: Quantos são teus anos de vida, meu senhor? E Israel afirmou a Faraó: Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Dito isso, Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramassés, como ordenara o Faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais perigosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento do cereal que os povos vinham comprar, e o transferiu para o palácio do Faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: Dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob a tua vista, pois não há mais dinheiro algum. Então José orientou-os: Trazei vossos rebanhos e vos darei trigo em troca dos vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. E as populações trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu trigo para o pão, em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano ele os sustentou de pão em troca de rebanhos. Quando terminou aquele ano, no novo ano voltaram a ele e argumentaram: Não podemos ocultá-lo a meu senhor. Esgotou-se, na verdade, todo o nosso dinheiro e todos os animais dos nossos rebanhos já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor senão nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Não permita que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante de teus olhos. Compra-nos, pois, a nós, compra também as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do Faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Comprou assim José para o Faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios e seus campos, porquanto a fome os obrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se numa só e absoluta propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão de uma outra extremidade das terras do Egito.
Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, porquanto, pela lei vigente, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por esse motivo, não tiveram necessidade de vender suas terras. Então José comunicou ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, juntamente com os vossos terrenos. Eis aqui as sementes, para que cultiveis a terra. No entanto, das colheitas realizadas deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento, e o de vossa família, para que se alimentem vossos filhos. E o povo em uníssono lhe replicou: Tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste nesta hora. Seremos para sempre escravos do faraó. Desse modo, quanto à terra, José fundou e estabeleceu o seguinte decreto em todo o Egito, válido ainda em nossos dias: 1/5 de toda a produção pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado José e rogou-lhe: Se desejas alegrar meu coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer e já estiver dormindo com meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se, apoiado em seu bordão.